E aí, galera do Mito Create, sejam bem-vindos ao Mito TV. Queria agradecer ao José pelo pedido do Clevax. Eu nunca ouvi falar desse anime, nem mangá, nem nada. Acredito que a maioria de vocês também nunca ouviu falar. E foi uma baita surpresa. Tem 12 episódios só, eu vi o anime, né? Inclusive eu procurei coisas sobre o mangá pra comprar e tal, mas não tem, cara. Eu não consegui ver nem a capa do anime, do mangá. Não sei porque que é tão difícil assim de encontrar esse mangá. Aí nas pesquisas que eu fiz, diz que na Panini vende, mas procurei na Panini também não tem. E é um mangá que tá quase chegando ao fim já, não é um mangá longo, parece que vão ser 14 volumes, não é muito. Mas cara, o que eu vi aqui eu adorei, tá? Então, pelo que eu entendi, a primeira temporada aí do anime é a metade do mangá, tá? Ele faz acho que 11 capítulos ou 15, não lembro agora. Eu sei que é metade do mangá, capítulos, né? Não volume. Parece que é metade do mangá que essa primeira temporada aqui. Mas acredito que deve dar umas 3 temporadas, eu acho, no total desse anime aqui. E é muito triste a gente pegar um anime tão bom assim, só com uma temporada, né? Mas, cara, vale a pena, eu vi dublado já. Então, é um anime assim, já ser dublado significa que ele é famoso, mas eu nunca ouvi falar. Talvez seja só eu que não tinha visto, né, falar dele. Porque talvez vocês conheçam aí. Mas nunca ouvi falar. E é muito bom, cara. Muito bom. O que há de melhor nessa história aqui é que é diferente de tudo que a gente já viu. Quer dizer, ele lembra Naruto na estrutura do mundo, os monstros. Mas a semelhança para por aí. Mas ele lembra muito Naruto. Lembra bastante. Ali os reinados é como se fosse ali os clãs ninjas, né, e tal. A maneira como eles se dividem é bem parecido. Lembra bastante. E aí eu vou vendo as fotos aqui e vou comentando com vocês. Eu tenho uma foto aqui, ó, que é o primeiro episódio já. De cara a gente já vai assimilar esse monstro aqui com a Kyuubi, né? Inclusive eu acho que são 8 caudas aqui. E a Kyuubi tem 9, só fizeram uma menos, né, mano? O começo é muito parecido com o Naruto, muito. Quando eu comecei a assistir, eu pensei, meu Deus, cara, é muito Naruto isso aqui, velho. E eu gosto muito de Naruto, então já comecei gostando ainda mais desde o começo. Só a diferença é que esse anime aqui, ele é bem mais... tem bem mais carnificina do que o Naruto. Muito sangue, pedaços de pessoas se despedaçando, se decepando, se cortando. Sangueira pra tudo quanto é lado. Aí já logo no começo a gente tem aí os 13 heróis. E eles estão com umas armas vermelhas, tá vendo aqui? Ó, umas armas vermelhas, todos eles, ó. Essas armas, elas são um tipo especial de arma. Ela não é uma arma comum e normal. Ela é uma espada que ela é feita de um minério vermelho que tem aonde vive esse monstro aqui. Não explicou da onde que veio, né? Não faço a mínima ideia, mas esse minério é com ele que eles criam essas espadas especiais, essas armas especiais, e não são meras armas, elas têm uma receptáculo para colocar uma alma. De acordo com o que tu matar a primeira vez é uma besta, porque nessa história existem bestas. E tem o rei das bestas, que são 4. E esse aqui diz que é o mais temido deles, porque ele é o rei besta das trevas. Olhando aqui, ele até parece assustador. No primeiro episódio ele é bem assustador. Depois não é tanto, porque vocês vão entender. O visual dele também não demonstra o tanto de maldade que ele faz. Sabe? Ele, olhando assim, parece até um bicho bonito e tal, né? Mas é bem desgraçado, ele não tá nem aí, sabe? Uma das coisas boas dessa história é isso. É bem imprevisível, tu não sabe o que vai acontecer. E de acordo com a besta que tu matar a primeira vez dessas espadas aqui, é o que vai ditar o teu poder, a tua força dali pra frente. Com isso, tem alguns usuários que nascem, algumas pessoas que nascem com a bênção de manipular magia. Só que isso aí também não foi muito explicado, tá? Não foi muito explicado até agora. Mas fala-se que tem talentos, que as pessoas têm talento de nascença. Aí tem uma história de que está sendo roubado bebês, tanto besta quanto humano, que eles chamam de humanoide nessa história aqui. Então isso também não é falado. Então muitas coisas ficou por responder, ficou no ar, né? Mas já dá para fazer um bom vídeo aqui. E aí eles fazem essas armas, que quem faz é o rei, tem uma forja em Raiden, que é o nome do reino que é destruído pela besta aqui,
em Raiden tem uma forja que faz essas espadas, que só quem tem o sangue do rei, sangue da linhagem dos reis, consegue manipular isso aí. E aí ele faz essas armas, entrega para os heróis, porque aqui, essas pessoas aqui, tipo a Alice aqui, que é a principal aí da história, eles são chamados de heróis. É títulos que é dado pelo rei ali daquela nação, né? São 4 nações, norte, sul, leste, oeste. E é dado esses títulos de heróis. E essas pessoas geralmente já são muito fortes, né? Muito mais fortes que os outros normais ali, guerreiro normal. E aí entregaram para eles essas espadas aqui, espada, arco, um monte aqui, né? Um para cada, aqui tem lança. E mandaram matar o Clevates, que é o que dá um nome ao mangá aí, né? O anime. Quer dizer, o mangá tem outro nome aqui, ó. Kuribatetsu Maju no... Isso, meu Deus, olha o tamanho do nome. Mas esse Maju aqui é como eles são chamados, tá? Eu falei que eu vim em português, né? A dublagem. Maravilhosa a dublagem disso aqui. Muito boa, cara. Que dublagem boa. Eu recomendo que vocês vejam dublado. Tem a dublagem do Francisco Júnior no Drell, que é um dos caras mais encapetados que tem. Acho que eu não vou ter foto dele aqui, do Drell. Deixa eu ver se tem aqui. Ele é praticamente o vilão dessa primeira temporada aí, o vilão humano, eu diria assim, esse Drell. E assim, cara, eu vi isso aqui praticamente um dia. São 12 episódios, vi rapidão, gostei bastante. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui. Não vai ter dele, eu acho. Opa, peraí, tá aqui, ó. Na capa aqui, ó. Tá aqui na capa. Aí, ele, cara, ele é um diabão, mano. Ele é um capetão, ele é um ser humano. Só que ele tem ele é abençoado com uma dessas bestas aqui. E aí ele fica super forte. Cara, ele é um capetão. Ele usa poder de sangue com fogo. E de dragão. Cara, é muito foda, meu. As batalhas do anime ali, quando eles mexem as espadas, tipo assim, ele dá uma espadada, uma casa some. Muito top, velho. E a qualidade do anime é muito boa. Muito boa. Uma qualidade impressionante. Aí já deixa. Olha só que legal a qualidade aqui, a iluminação, tudo muito bom. Olha o reflexo aqui, né? Do vermelho na armadura aqui. Muito bom mesmo. E aí o que acontece? A história é isso aí. Eles estão indo destruir o Clevates. Só que, cara, tipo assim, lembra o começo do Invencível? Todo mundo morre ali já no comecinho. Aí acontece a mesma coisa aqui. Tu fica assim, porra. Vem um cara bem fortão, eu vou acabar contigo, porque eu vou usar o poder não sei das quantas do dragão, não sei do que. Pum. Arranca a cabeça, espedaça, morreu. Tipo assim, é muito rápido. É muito imprevisível essa história. Bom, morre todos, inclusive ela morre também. A principal. E quando o Clevates está indo destruir o restante das coisas lá, ele decidiu que ele quer matar todo mundo. Porque essas bestas ficam ali como... Eles são como se fossem limitadores. Essa história aqui, ela tem pano pra manga pra muita história. O que dá a entender nessa história aqui é que existem uma besta para cada ponto cardeal, né? Cada ponto do mapa. No norte tem a besta do norte, no sul, no leste e oeste. E elas limitam aonde os humanoides, que é como eles chamam, não é humanidade, é humanoides, eles limitam até onde eles podem ir. No começo... Ela, quando é criança, ela diz assim, que ela tá lembrando lá, ela fala, eu quero tornar o mundo maior. Eu pensando assim, maior? Como assim, mano? Como assim tornar o mundo maior? Não é melhor? Fiquei pensando, né? Aí tá, depois que eu fui entender. Eles querem tornar o mundo maior porque eles têm um mapa para se mover limitado com essas criaturas. Então existe todo mundo lá fora que ninguém sabe o que é. Só isso já deixa a gente curioso do que vai ter lá. Eu não sei. E eu não consegui nem ler o mangá, porque, cara, é muito difícil de achar. Não sei porquê. Não achei nem online, nem em lugar nenhum. Eu vou ver se consigo achar pra dar uma lida, mas não achei. E sabe-se lá quando vai ser a segunda temporada disso aqui, né? Eu espero que tenha bombado aí, que tenha vendido bastante. Tomara, né, cara? Porque é muito bom isso aqui. E aí todo mundo morre já no começo aqui. E quando ele tá destruindo tudo lá... Agora deixa eu mudar aqui as fotos. Quando ele tá destruindo tudo, ele encontra uma pessoa... Deixa eu ver se consigo achar aqui a foto. Aqui. Ele encontra essa pessoa aqui com esse bebê. E só que não tem esse chifre aqui, tá? É um carinha. E aí ele fala o seguinte, popa essa criança. E o besta das trevas ali, tipo, ele não tá nem aí pra nada, ele não sabe. Mas como ele é muito forte, não tem graça, nada pra ele, não tem muita graça, porque ele mata todo mundo muito fácil.
Ele decidiu, então tá, vou matar todo mundo, porque uma dessas armas vermelhas arranhou o chifre dele. Então ele, como ele não conhece o que é, ele ficou curioso. Ele começou a querer saber o que é essas armas aqui e como é que conseguiu arranhar o chifre dele, porque a única coisa que um humano chegou perto de fazer foi arranhar o chifre dele, né, com uma espada dessa aqui. E aí, a gente até é um pouco difícil de engolir no começo dele, de uma puta fera dessa, aceitar isso. Mas depois a gente até entende ali os motivos dele, né? O que ele quer aprender, o que ele quer descobrir ali, né? A gente acaba aceitando, né? E aí essa pessoa tá morta, esmagada, e o nenenzinho chorando. E ele pede pra ele, salve essa criança. E aí teria um motivo que ele poderia falar ali, só que eu não sei por que o cara não falou, talvez ele não sabia, né? Mas ele disse, salve essa criança, que essa criança é muito importante. E aí o monstro fala, mas me prove, me dê uma prova aí do por que ela é importante, por que eu tenho que salvar essa porcaria de criatura, porque ele não se importa com nada, né? Ele, não, um dia essa criança vai te provar, porque eu já tô morrendo, não sei o que, tá, morreu. Aí ele pegou a criança pra cuidar, e aí é muito engraçado, cara, tem partes engraçadas, mas não é pro cara rir, mas é engraçado. Por exemplo, ele chega lá e tá com a criança, daí a criança começa a chorar, né? Imagina um baita monstro tendo que cuidar de uma coisinha desse tamanho aqui, né? Aí a criança começa a chorar, daí ele não sabe o que fazer, daí ele vai lá e dá um poder, ó, vou tirar toda a tua fraqueza, tá, daí o nenenzinho para por um segundo ali de chorar e volta a chorar, daí, tá, mas ele tá cagadinho, né, tá sujo, ele vai lá e larga uns insetos, e os insetos comem ali, né, o que tem no corpinho dele, agora tu tá limpo. Aí ele continua chorando, daí ele, putz, o que eu vou fazer agora pra alimentar, né? Aí como ele aceitou que o carinha disse pra ele que, essa criança é importante sim, ele podia ter dito que era um príncipe, né? E que o sangue dele é a única coisa que sobrou de sangue para mexer na forja para criar as armaduras que ele queria descobrir o que é. O cara podia ter dito lá, podia, mas não falou, né? Achei meio estranho assim, meio bosta na real. E aí tá. E ele não sabe o que ele vai fazer. Aí tá. E aí ele pega e olha pro corpo dela, vê os peitos dela e fala, ele ressuscita ela, como se fosse uma marionete ali, com o poder de uma magia de sangue. E daí ele fala pra ela, vai, bota os peitos pra fora, fala pra ela. Sabe, não é pra rir, mano, mas eu achei muito engraçado, cara. Vai, bota os peitos pra fora e alimente essa criança. Ela, tu tá louco, não sei o quê. Não é assim pra uma mulher ter leite, não sei o quê. E daí é engraçado porque é um baita de um monstro e ele começa a aprender coisas muito básicas, coisas de humano, mas ele não sabia. Então ele começa a se interessar, mas mesmo assim ele é muito cruel. E ele, inclusive, toma a forma daquele carinha lá pra poder ficar humano, pra poder ir atrás de uma mulher que amamente o bebê. Ele precisa disso. Aí ele acaba tornando dessa forma, mas o chifre ele não consegue esconder. Ele esconde o resto tudo nas sombras aqui, que ele tem poder de sombra e tal. Ele cria tentáculos na sombra. Lembra bastante Naruto esses poderes aí também. Essas bestas, lembra muito Naruto. E aí ele acaba ficando nessa forma aqui. E vai ali aprendendo, se fazendo de coitadinho, né? Mas aí, por exemplo, se alguém vem matar ela ficou imortal praticamente. Toda vez que ela morre, o corpo volta, ela diz que sente muita dor. E nunca vai se acostumar com essa dor, mas ela é praticamente imortal. Só que ela também tem como morrer se ela ficar sem sangue nenhum no corpo. Diz que ela morre, daí, se alguém drenasse o sangue dela. Se alguém vir pegar o bebê também, ele deixa, tipo assim, sabe? Não tem herói e vilão aqui nesse negócio, sabe? É diferente, por isso que eu gostei. É uma mistura diferente. A gente tem um puta diabão, que vira praticamente um humano aqui pra poder andar junto com eles. Tem uma mulher que foi considerada herói e morreu. E ela é marionete dele, ele manda nela, se ele quiser ele manda ela fazer as coisas e ela vai sem nem poder escolher. E temos um bebezinho muito fofinho aqui, que diz que é muito importante. Depois a gente descobre que ele realmente é muito importante. E a gente se interessa pra saber, tá, o que vai acontecer, cara? Essa criança vai morrer? O diabão aí vai se irritar e vai dizer, não quero saber mais nada. Sabe? Acontece bastante coisa nesses 12 episódios, inclusive aquele Drell que eu falei, ele tem uma rivalidade grande com ela aqui. E tem muito poder, cara. As pessoas desse negócio têm muita força. Esse Drell, por exemplo, meu Deus, cara. É muita força. Quando ele consegue adquirir um poder lá que eu não vou falar, né? Fica um dragão gigantesco nas costas dele, na presença dele. Assim, é quilométrico o negócio. E ele sente a pegada. Só a pegada é maior que o dragão que ele enfrentou ali pra poder botar um poder na espada e tal. Nem foi ele que enfrentou, foi outra pessoa que eu também não vou falar. E depois eles conseguem ainda a tal da ama de leite, que é essa aqui, tá? Meloro, eu acho que é esse o nome, porque eles falam em português, mas às vezes fala tão enrolado, ela tinha um outro nome ainda, que eu não lembro agora. Neuro,
Acho que é Nero, não sei. E aí eles falando fica muito errado, mas eu acho que é Meloro o nome dela. Inclusive, ela também, aconteceu um negócio com ela que ela mudou de aparência, tá? Não vou falar também. E ela fica aí amamentando o bebezinho. E todas as histórias de todos eles é muito boa. Sabe, tu fica, ó como é que ela era antes aqui. Depois ela fica desse jeito aqui, ó. Acontece uma transformação com ela que eu não vou dizer também. E aí, tem mais coisa pra falar, mas eu não tô muito afim, né, de contar toda a história pra vocês aí, porque são 12 episódios, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é importante pra falar. Ó, muitas vezes aqui, quando ele sai com o bebezinho, ó, não parece ser tão amedrontador. Eu acredito que no mangá, os traços, eles devem ser mais terror, assim, mais... Porque com cor aqui, roxo, assim, não dá medo, sabe? Só no primeiro episódio deu medo, assim, dessa criatura aí. E do fato de que a qualquer momento ele pode dizer, ó, quer saber de mais nada aí, tchau pra vocês e vão todos cagar. Pode acontecer a qualquer momento. E aí, basicamente isso. Ele também não sabe o que é magia, o Clevates aqui. Ele se chama de Glenn aqui, tá? Nessa forma. Ele também não sabe o que é magia, tudo é novo pra ele. Então, de 1000 anos pra cá, ele disse que não tinha essas espadas, não tinha magia, então é tudo coisa nova pra ele. Quando ele viu isso aí, ele quis se interessar como que surgiu essas coisas. Ele podia matar todo mundo, só que se ele matasse todo mundo, ele não ia aprender essas coisas, não ia descobrir como que essas coisas aconteceram, porque pra ele é muito forte, não tem mais o que fazer. Aí ele entra em conflito com alguns das outras bestas também, elas são mostradas um pouco. Então, ficou muita coisa, cara. Muito pra gente aprender, muito pra gente ver depois. Então, eu não queria, mas eu fiquei muito ansioso pra descobrir o que acontece, né? Fiquei muito ansioso mesmo. E que nem eu disse, a pessoa morre muito fácil. Muitas pessoas morrem direto ali. As pessoas têm muito poder. Ela também aqui ficou muito mais forte. Até aquela Melor ficou muito mais forte também, vocês vão entender depois o porquê. Eu acho que é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui, senão eu vou começar a entregar todo o anime, né? Mas eu acredito que eu deixei vocês com vontade de ver, né? Cara, é muito bom, mano, muito bom mesmo. A abertura é muito boa, a trilha sonora é maravilhosa. Os poderes, a cor, sabe, os poderes têm uma cor muito forte, muito bem feita. E aí dá um contraste porque o cenário escuro, com esses poderes vermelhos aqui, só nessa capa você já entende, né? Tudo escuro com a espada e os poderes destacados aqui, o poder dele aqui também destacado, é muito bom, mano. É maravilhoso, qualidade boa, trilha sonora boa, história cativante, bastante mistério pra resolver. O problema é a demora só, né? Foi que vocês iam ficar que nem eu, louco pra ver o resto, mas sabe-se lá Deus quando que vai sair. Então se vocês conhecem o anime, o mangá aí, comenta aqui embaixo quando vocês acham que vai sair a próxima temporada, o que vocês acharam aí vendo o vídeo, se vocês viram e gostaram. Sempre vai ter que, nossa, é uma merda, isso aí não gostei, é muito ruim. O anime e tal é muito melhor. Cara, eu nunca tinha visto uma história assim, desse jeito aqui. Apesar de lembrar bastante Naruto, é só uma breve semelhança mesmo. Mas assim, de não ter um herói assim, uma equipe diferente, pra não saber qual que é o rumo da história. Eu não lembro de ter visto uma história assim, desse jeito aqui, por isso que eu gostei bastante. Então, vou finalizando meu vídeo por aqui. Deixe nos seus comentários o que vocês acharam e fui!